Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais aqui um vídeo para que o Senhor possa abrir o meu e o teu entendimento, para que eu e você possa aprender com a palavra de Deus. Porque, irmão, eu tenho visto muito e ouvido muitos pregadores, muitos líderes, muitos pastores têm pregado vários sermãos, várias pregações, mas muitos têm deixado de pregar uma palavra que realmente faça com que eu e você aprenda de fato qual é a vontade de Deus. E falando essa palavra aqui, esse vídeo eu quero falar para você, eu quero que você acompanhe na Bíblia. Acerca do quê? Qual é o assunto que eu quero abordar com você? A graça e a lei. Muitas vezes você ouve, hoje nós não vivemos mais pela lei, vivemos pela graça. Só que você fica ali. A lei era aquela lei de Moisés, aquelas coisas que era no Velho Testamento. Hoje a gente vive pela graça, é uma nova palavra, é uma nova regra. Não, não é assim que funciona. Você muitas vezes interpretam de forma errada e muitas vezes os líderes não ensinam da forma correta. E é isso que eu quero falar com você, acerca da lei e da graça. Primeiro ponto. Quando Deus fala para Adão, Adão, mostra todas as árvores que tem os frutos bons. Falou, Adão, de tudo isso aqui você pode comer, Adão. Está lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo do 16 em diante. E ali Adão, ele ouve a voz de Deus dizendo para ele, Adão, você pode comer de tudo, menos daquela árvore que está no meio do jardim. Não coma, Adão, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, por quê? Então é uma lei. Ali Deus já estabelece uma lei. Se Adão obedecer essa lei, Adão não morreria. Mas se Adão descumprisse essa lei, ele morreria. E foi justamente o que aconteceu. Essa lei já existe antes de ser escrita. A lei ela não foi estabelecida por Moisés. Deus não deu a lei a Moisés. De forma para que eu e você entenda. A lei ela já existia antes de Moisés. Qual é esta lei? Chama-se lei moral. A lei moral ela já existe desde antes da criação do homem. Como nós aprendemos? Como que nós sabemos se isso é verdade, irmão? Quando eu e você lê lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, fala de uma grande batalha que houve no céu. Houve uma batalha de Satanás e os seus anjos contra o arcanjo Miguel e os seus anjos. E Satanás perdeu esta batalha e foi expulso do céu. E ali, por quê? Aí agora nós paramos e analisamos. Por que Satanás ele foi expulso do céu e os seus anjos? Porque eles quebraram uma lei. Eles quebraram uma lei. Qual esta lei? Qual Deus estabeleceu? Que o único que era digno de adoração era Deus. O único que era digno de ser adorado, reverenciado, glorificado era Deus. Só que Satanás entrou no coração dele o quê? Uma exaltação, um desejo de ser igual a Deus. E isso quebra-se uma lei, uma regra, qual Deus estabeleceu que a adoração, o louvor é somente dele. E ele não divide a glória dele com ninguém, a não ser se ele quiser compartilhar comigo e com você. Por isso que a Bíblia fala que Deus ele nos glorifica. Ele nos exalta, mas é Ele que faz isso. Não é nós que podemos fazer isso. Ou ninguém, nenhuma criatura pode fazer isso. Somente Ele pode nos glorificar e nos exaltar. Desculpa. Então é isso que eu e você precisa aprender. Que existem leis desde cima do céu, antes do ser humano ser criado. E é uma lei que ela não falha. Não adianta eu e você tentar ir contra essa lei. Essa lei chama
lei moral. Lei moral. Deus, ele não se corrompe. Por isso que quando veio, Deus criou o homem, Adão e Eva, essa lei também foi estabelecida no Éden. Olha, vocês têm tudo, mas você só não pode isso. É lei. Porque se não há lei, não há pecado. Se não há lei, não tem como ter pecado. O pecado vem porque existe uma lei. Olha que tremendo. Às vezes as pessoas querem colocar pecado naquilo no que não existe. Por que não existe pecado naquilo? Porque primeiro você tem que ver se tem uma lei que pune aquilo. Então, seja, Paulo ele diz, se não há lei, não tem pecado. Para haver pecado tem que ter uma lei. Então, se Satanás pecou contra Deus, é porque tinha uma lei. Se Adão pecou contra Deus, é porque tinha uma lei. E qual era essa lei? Chama-se lei moral, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Porque nós somos semelhante a Deus. Toda a criação é semelhante a Deus. Tanto o homem, como a mulher, como os anjos, é semelhante a Ele. Tem que carregar o caráter dele. Por isso que Jesus ele veio para mostrar o caráter de Deus. Por isso que Jesus ele não quebrou a lei. Ele cumpriu a lei. Olha só que tremendo. E isso muito não é ensinado. Então, por que muitos pagam preço? Muitos pastores, líderes estão se corrompendo, se exaltando, achando que é alguma coisa. Porque Satanás tem colocado esse engano no coração dele. Porque ele caiu. Por isso que Eva deixou o desejo entrar. Satanás, quando ele engana a Eva, ela deixou o desejo entrar de querer ser igual a Deus. Porque Satanás ele sabe que uma vez que quebra a lei de Deus, há punição. Por isso que o que dá força ao pecado é a lei. Porque é a lei que mostra a punição do pecado. E Satanás sabe disso. Porque ele caiu. Quando ele se corrompeu. E os anjos também foram expulsos do céu, da presença de Deus. Então ele sabe que se ele fizer com que o ser humano também quebre a lei de Deus, nós seremos punidos. Por isso que ele trabalha tanto no pecado, porque ele sabe que a força do pecado é a lei. Então a lei existe, porque se não existe lei, não há pecado, não tem como existir pecado. E muitos estão enganados com isso. Muitos dizem, nós não vivemos mais pela lei, vivemos pela graça. Outra ignorância também que não é explicado muitas vezes. A graça de Deus veio quando Adão pecou. Deus expulsa Adão do Éden. Deus expulsa Eva do Éden. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, sua bondade, não porque ele merecia, Adão, por isso que fala que a graça é um favor imerecível. Mas Deus olhando para Adão, para Eva, Deus ele se compadece. E na punição, aí Deus ele estabelece uma punição. Ele fala, ó, o castigo para vocês vão morrer, né? Você veio do pó, vai retornar para o pó. Eu vou te tirar do Éden. Essa autoridade que eu te dei de você comandar a terra, eu tiro de você, infelizmente, porque você desobedeceu. Eu te avisei, você quebrou a lei, eu não volto atrás, já falei, ponto, acabou. E o que que acontece? Você agora vai trabalhar, comer do pão do seu suor, depois você vai voltar para o pó. A mulher vai sofrer dor de parto, vai sofrer, vai passar pelos dias. A mulher vai ser dominada pelo seu marido. E Deus estabeleceu essa punição. E logo em seguida, mas só que Deus, ele não destruiu Adão. Deus não condenou Adão. Aí Deus ele vai e faz o primeiro sacrifício. Ali morre a primeira ovelhinha, e é dali que é feito os vestimentas do homem e da mulher. E a partir dali, onde vem o quê? Aquele pecado de Adão, houve ali um derramamento de sangue. O primeiro derramamento de sangue foi através desse sacrifício, dessa ovelhinha, que foi feito os vestimentos da sua pele, tanto para o homem como para a mulher.
Dali começam os sacrifícios. A gente vê que Abel sacrifica um cordeirinho para Deus. Caim, com seu coração ali mal, vai sacrificar de qualquer jeito, vai trazer para Deus o quê? Ali da lavoura, né? Dali ele era um agricultor ali dos alimentos. Só que ele faz de mau grado, a gente vê. E ali já acontece a inveja, começa o quê? E Deus, antes de Caim cometer o assassinato, Deus fala, o pecado já está à porta, cabe a você dominar. Lei, Deus estabelece a lei da obediência e mostrou para Caim, não mata, não desobedece. E Caim vai lá e mata. Então ele quebra uma lei. Qual é essa lei? Ele foi contra a palavra de Deus. E é isso que eu e você precisa aprender. Que a lei de Deus é quando Deus diz, não faça, e você faz. A lei de Deus é quando Deus fala, faça, e você obedece e cumpre. E quando Deus fala, não faça, não faça. Quando Deus diz, faça, faça. Então essa lei já existe desde o céu. Essa lei, ela nunca foi mudada. Ela nunca será mudada. Porque é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é a sua lei. E quem vai contra a vontade de Deus, sofre punição. Porque a lei de Deus é a sua palavra. Então, quando Deus ele estabelece a sua palavra, quando ele estabeleceu no céu, não pode receber adoração, querer se exaltar para os anjos. Os anjos foram lá e quebraram. Punição, expulso. O homem do mesmo jeito, pode comer de todas, mas dessa não. Foi lá e comeu. Punição, tirado do Éden e sofreu as consequências. E hoje não é diferente, existe a lei de Deus. Irmão, mas o que é que tem a ver a lei e a graça? A graça de Deus foi quando Deus olha para Adão e ele fala, eu projetei, eu fiz tudo perfeito, eu fiz os anjos perfeitos, eu fiz o ser humano perfeito, puro, semelhante a mim. Mas eu não fiz robô. Eu não coloquei um chip ali, coloquei ali para ele fazer somente o que eu quero. Mas ele tem que respeitar a minha lei. Ele tem tudo, não precisa de mais nada. Só o que ele precisa é me obedecer. Porque o bem dele está no me obedecer. Então Deus ele não inventou o mal, como muitos acham que Deus inventou o mal, não. Deus ele é amor e ele fez a justiça. E é a justiça que divide o mal e o bem. Deus ele criou tudo o que ele criou é bom ou muito bom. Ele não cria nada de ruim. Quando ele criou o ser humano, ele não criou o ser humano ruim. Quando ele criou os anjos, ele não criou os anjos ruins. Mas ele deixou uma lei, ele deixou uma regra. Que se você passasse por esse lado aqui, que chama-se desobediência, viria o mal sobre a vida daqueles que desobedecem. E é hoje da mesma forma, Deus ele não mudou esta lei. Essa lei existe. E aí muitos confundem a graça e a lei como se fosse separado. Não, a lei ela existe antes. Até mesmo que se chama graça, a misericórdia para o ser humano. Porque primeiramente, Deus ele faz o ser humano perfeito, dá tudo para o ser humano e depois ele estabelece uma regra. Olha, você não pode passar para cá. Mas o ser humano passou. Aí Deus teve que falar. Aí Deus fez o quê? Deus teve uma misericórdia. Deus veio com a sua graça. Olha só. Para Deus vir com a sua graça, primeiramente o homem quebrou a regra de Deus. Quebrou a lei moral de Deus. Que resplandece o caráter de Deus. A sua lei moral. Por isso que quando um filho
O pai é um homem correto, um homem sincero, um homem que tem um bom testemunho, e o filho começa a fazer coisas erradas, as pessoas já falam, meu, o pai é um exemplo de pai, um homem bom, um homem, um caráter de homem, mas olha o filho, olha o que deu para coisa ruim. É a mesma coisa. Deus, o caráter de Deus é infinitamente perfeito. E ele não faz os seus filhos, a sua criação imperfeita. Não, ele fez muito pelo contrário, ele fez perfeito. Os anjos e os homens, os seres humanos também. Mas por causa da quebra da sua lei, aí entra o pecado, entra a desobediência, entra o quê? A maldade. E isso começou no céu. E veio para a terra. Satanás, sabendo que desobedecer a Deus, desobedecer a lei de Deus é fatal. Foi por isso que ele corrompeu, usou a serpente, corrompeu o coração de Eva. Eva deseja e leva para o seu marido, corrompe o seu marido quando ele come, entre o pecado, porque a desobediência. Desobedeceu aquilo que Deus falou, não coma, se comer, morrerás. Tá entendendo? Então quando eu e você quebra a lei de Deus, é desde antes. Ela já existe desde o céu. Antes de ser escrito qualquer livro. Então não adianta você e eu achar que a lei de Deus é que veio quando Moisés escreve, quando Deus manda Moisés levar para o povo uma lei, mas uma lei que já existia desde o céu. Então, a lei de Deus, a lei moral, ela nunca mudou e nunca vai mudar. Então hoje muitos estão aí achando que a lei de Deus, nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. A graça, ela já existe desde lá de Adão. Deus olhou pela sua graça e ele dá uma nova oportunidade. Antigamente, o perdão era pelo sacrifício de animais. Para perdão dos pecados. Então Deus faz uma lei cerimonial. Olha aí, lei cerimonial. O que é lei cerimonial? A lei cerimonial era o quê? Sacrifícios pelos pecados. Ali, quando você pecava, era levado em sacrifício, derramamento de sangue, para que Deus perdoasse o pecado do ser humano. Graça. Pela graça, Deus deu uma oportunidade, pelo sacrifício, aquelas pessoas fossem alcançado o perdão, para que tivesse comunhão com Deus e para que seguisse as leis e a vontade de Deus. Chega até Noé. Noé era um homem reto diante de Deus. Por que Noé era um homem reto? Porque ele obedecia uma lei moral, um caráter. Deus olhando para a terra, ele viu um homem bom, um homem justo diante de Deus. Porque guardava a lei, a palavra de Deus. E não tinha isso aqui escrito. Então Deus, pela sua graça, leia lá em Gênesis, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele dá uma nova chance à humanidade. Ele falou, vou enviar um dilúvio para castigar os maus. Os maus vão sofrer. Mas Noé, prega Noé. Avisa para este povo se arrepender da sua maldade no seu coração. E para que voltem para mim, Noé. Para que obedeça as minhas palavras. Que obedeça a minha lei moral. E esse povo tratava Noé como louco. E ali Noé obedeceu o que Deus falou. Obedeceu a lei de Deus. Constrói uma arca. Deus falou, agora Noé, chega, já deu 120 anos. Entra tu e tua família para dentro da arca. E Noé entrou e veio-se o dilúvio e matou a todos. De lá para cá veio, quando chega ali nos filhos de Noé, um deles quebra a lei. Antes de ser escrita a lei já dizia, ele desonra o pai. E na lei de Moisés está escrito,
honrar teu pai e tua mãe. Mas antes de ser escrita, e Noé, um dos filhos, já desonrou o pai, sofreu o castigo. Por que pecou Cã? Porque Cã foi punido, foi amaldiçoado, porque existia uma lei. Honra teu pai. Honra o teu pai, para que tu viva longos dias sobre a terra. A mesma lei que estava antes de ser escrito, ela foi escrita através de Moisés, mas hoje é escrita através de Paulo. Efésios capítulo 6. Filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Desde antes de existir o grande escritor, o grande profeta chamado Moisés, já estava valendo essa lei. Já existia quando o filho de Noé desonrou seu pai, zombou dele por causa da nudez e da embriaguez dele. Então a gente temos que deixar o Espírito Santo nos revelar a sua palavra. Não é pegar a palavra de Deus e achar que hoje não é pela lei, é pela graça. A gente nem sabe, muitos estão falando nem o que conhece, falam do que não conhece. E a lei, ela já existe desde antes, desde o céu. A graça veio, é a misericórdia de Deus, é um favor imerecível. Você acha que você acha que Adão merecia a salvação, a sua descendência, ser salva por tamanha desobediência e desonra, tendo tudo, quebrou ali, envergonhou o caráter de Deus? Que ele era a imagem e semelhança, como a própria palavra, o próprio Deus diz: criarei o homem e a mulher, a minha imagem, a minha semelhança, o meu caráter. E ali o homem foi envergonhou diante de Satanás, porque desobedeceu, envergonhou a palavra do Pai, do Criador, quebrou-se a lei moral. E hoje, desde o céu, Satanás também ele se corrompe, quer ser adorado como Deus, quebra a lei de Deus, envergonha o Criador diante da sua criação, mas é punido. Todos que fazem isso são punidos, tanto desde o céu, como até o final. Por isso que hoje muitos estão aí achando que Deus, hoje é graça, hoje não é lei mais. Quem te falou que não é lei? Irmão, mas hoje nós não vivemos pela lei de Moisés. Eu vou te dizer a lei que mudou, não porque Deus quis mudar, mas por causa da desobediência do ser humano. A lei que muda, a Bíblia fala lá no início, em Gênesis, que o que Deus une, não separe o homem. Quando Deus uniu Adão e Eva, ele vai falar que quando o homem se une com a sua esposa, deixará pai e mãe, e ambos serão uma só carne, será uma família, um laço familiar. Então seja, o que Deus une, que não separe o homem. Mas o que fez isso é uma lei civil, uma lei familiar. Deus ele deixou essa lei. E por que essa lei não poderia ser quebrada? Porque é uma lei familiar, que era para levar gerações e gerações. Porque essa é a vontade de Deus. Que o homem se case e ele não se separem. Que é uma família, um laço familiar. Mas por que mudou? Irmão, não mudaram. Jesus fala. Os fariseus questionam, Jesus fala: Moisés deu carta de divórcios por causa da dureza do coração de vocês. Então seja, o que fez Deus permitir o divórcio? Jesus fala, o que anula um casamento é o quê? O adultério, a prostituição. Que quem vai conseguir viver um com o outro, um traindo o outro? Um traindo. Por isso que Deus já deixou a lei. Quem fosse pego em adultério era apedrejado. Por quê? Era punição naquela época. Só que Deus viu que a dureza, aí Deus permite. Moisés, vai morrer o tanto de gente aí que vai ser brincadeira. Então Moisés, dá divórcio, dá carta de divórcio. Já que não
Então, por isso que ficou, o adultério ele quebra, a prostituição ele quebra a aliança do casamento. Então Deus ele não aceita o divórcio, ele abomina, Malaquias, capítulo 2. Então, mas por causa da dureza do coração de ambos, traição, adultério, ele permite que se desmembre. Mas não é essa a vontade de Deus, porque ele abomina, mas por causa da dureza do coração do ser humano e por causa da quebra da lei, Deus permite. O que quebra esta lei é o adultério e a prostituição. Então, existe uma lei. Então Deus ele permite essa lei civil ser mudada devido ao adultério e à prostituição. Então, se quebra a lei, é pecado. É pecado. Então, se quebrou a lei, há punição. Separação. E uma separação, quem já separou sabe como que é terrível. É uma consequência muito ruim. Mas Deus permitiu? Permitiu. A lei cerimonial. Antigamente era o sacrifício de animais para perdoar pecado. Aí Deus muda. Por que Deus mudou? Porque Deus entrega o seu próprio filho. Uma só vez por toda a humanidade. Cessa-se o sacrifício de animais. Porque o seu filho foi o próprio sacrifício. Então não precisa eu e você ir lá e matar animais para perdoar o teu pecado. Basta você crer, se arrepender de verdade, dar frutos dignos de arrependimento e não cometer mais o pecado. E o sangue do Cordeiro passa a valer para perdão do teu e os meus pecados. É uma lei cerimonial. Então, antigamente era matar animal. Hoje é o próprio Filho de Deus que morreu em sacrifício para perdoar os meus e os teus pecados. Ele pagou o preço. Ele foi o próprio preço, o Cordeiro de Deus, para salvar e perdoar os meus e os teus pecados. Quando eu e você se arrepende de verdade e dá frutos dignos de arrependimento. É simples. Então nós não precisamos mais sacrificar igual no Antigo Testamento? Não. O Novo agora mostra o quê? Que o Filho de Deus foi o próprio sacrifício. Então Deus ele mudou essa lei cerimonial. Porque essa lei, antigamente o batismo não era batismo, era circuncisão. Uma aliança que Deus fez com Abraão através de Isaac. Então ali, Deus viu que o povo não obedecia, não cumpria. Deus faz o quê? Através de João Batista. Envia a voz do que clama no deserto, anunciar e prepara o caminho. Prepara. Batismo. Arrependimento, fruto digno de arrependimento. Então já não é a cerimônia da purificação, não é mais circuncisão, mas agora passa a valer, através de Cristo, o batismo nas águas. Remissão de pecados. Então muda o quê? A cerimonial. Mudou-se a circuncisão, passou a ser batismo. Por isso que havia uma grande batalha entre os judeus contra os discípulos de Cristo, porque eles falaram, era um absurdo mudar a lei, mudar os mandamentos de Deus, que antigamente era sacrificar animais, que antigamente nós aprendemos que é circuncisão, que é a purificação. Agora você vem com batismo, esses negócios aí agora, como que é isso? Jesus era o próprio sacrifício, não precisava mais sacrificar animais. Eles ficaram confusos, é o que muitos estão confusos até hoje. Deus mostra o quê? Que a vontade dele não era que matasse animais. Que a vontade dele é que obedeça a ele. Porque a lei principal é a obediência, não desobediência. Por isso que ele fala, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Ele falou para Saul através de Samuel, e é isso que Deus fala desde o princípio, eu não quero sacrifício. O que vale para mim não é sacrifício, o que vale é obediência. Hoje muitos estão fazendo sacrifício de tolo, achando que fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Não existe uma lei, existe essa lei, e ela pune. Quando você desobedece os mandamentos de Deus, você está quebrando a lei. Então não adianta. A lei ela não mudou. O que mudou foi algumas regras
qual Jesus deu o sentido certo. A lei do sábado, existe em mandamento, o sábado tem que ser guardado. Jesus, ele aperfeiçoou, ele fala, não é só o sábado, é todos os dias. Vocês têm que guardar a santidade, ser bons, estar com o Espírito Santo, é todos os dias, porque o Espírito Santo não habita mais na Arca da Aliança. O Espírito Santo não habita mais lá no templo, no lugar santíssimo, que ele desce a glória dele para consumir o holocausto. Agora é vocês que são o templo do Espírito, onde desce a presença, onde desce o poder de Deus, é sobre você. Mas quando você obedece às regras de Deus, é através da obediência, não dos sacrifícios. Batizar é o quê? É sacrifício? Não, é obediência. Tudo é obediência. Se arrepender, obediência. Tudo é obediência. Tudo que você obedece a Deus, às leis de Deus, é benefício para nós mesmos. O batismo é remissão de pecados, é o quê? Eu me arrependo, dou fruto de arrependimento e eu sou absorvido daquela sentença que eu estava sujeito a ser castigado. A ira de Deus está sobre mim, mas quando eu creio, eu obedeço, eu falo, Senhor, obrigado pela essa oportunidade. Eu me batizo para remissão de pecado, mas só que eu tenho que dar frutos dignos de arrependimento e seguir Jesus, obedecer Jesus. Jesus não precisava ser batizado, mas ele diz, eu me batizo para que se cumpra toda a justiça de Deus, do meu Pai, para que eu seja exemplo, para você não inventar desculpa, não precisa batizar. Quantos não estão quebrando a lei de Deus? Ai, Deus é o Novo Testamento. A lei não muda. Jesus falou, eu não vim para tirar um tio. Eu vim para cumprir. Paulo vai falar. Agora, a cerimonial mudou o batismo, a circuncisão para o batismo? Sim. Você vê que está mais... Por quê? Senão você teria que se circuncidar. Era mais complicado. O povo não obedecia. Mas hoje não, você se batizar, ser submergido, morre o velho homem, a velha mulher, o velho jovem, nasce o novo homem, com entendimento renovado, uma mente pura, dizer, não, realmente eu reconheci que eu vivi errado, a palavra de Deus me libertou, hoje eu vivo em Cristo Jesus, a nova criatura, eu nasci do Espírito, eu nasci da água, então uma mente renovada, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, na presença de Cristo e sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus, a obediência à sua palavra. É isso que eu e você precisa aprender. Não adianta eu e você viver quebrando a lei de Deus. Porque se você quebra a lei de Deus, você é punido. Irmão, porque todos pecaram? Porque existia uma lei. Porque sem lei não há pecado. É isso que eu e você precisa aprender. E aqui vai dizer aqui. Romanos, capítulo de número 4, versículo 15. Para estar finalizando. Romanos, capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão, ou seja, não há pecado. Então o que é que eu e você precisa aprender? A lei, glória a Deus, como a palavra nos ensina. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. O que é que Paulo ensina aqui para mim e para você? Que se não haver lei, não há pecado. Como que você vai ser punido se não existe uma lei? Aí eu te pergunto, por que Satanás foi punido? Porque já existia uma lei. Por que Adão e Eva foi punido? Porque já existia uma lei. A lei moral de Deus. Porque todos pecaram? Porque transgrediram a lei de Deus. Muitos transgrediam a lei moral. Essa lei nunca mudou, nunca, desde o céu. E nunca vai mudar. Hoje as pessoas desonram a Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o ser humano, ele erra, ele peca contra Deus, contra o caráter de Deus. Nós somos filhos, somos criação de Deus e vivemos envergonhando a Ele.
É como aquela pessoa, aquele filho desobediente, que desonra o pai e a mãe, que é tão honesta e bom. Então os filhos envergonham o pai e a mãe, desonra. Então eu e você precisam entender que Deus ele está nos dando uma nova chance e o exemplo é o seu filho. Deus ele é perfeito. Quando eu e você diz, só Jesus obedeceu, preste atenção. Se ele deixou Jesus como exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Mas pelo poder dele, pelo Espírito Santo, porque Jesus andava conforme a vontade e o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz bem claro que o Espírito Santo de Deus conduzia Jesus. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas 5,16, andai em Espírito, E maiúsculo, Espírito Santo, e deixa ele conduzir a tua vida e você não vai cumprir os desejos pecaminosos da natureza humana, que é corrompido por Satanás, como ele corrompeu a muitos. Então quando Jesus entra na nossa vida, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, é ele que vai ser o condutor da minha vida e eu vou começar a segui-lo, olhando para a palavra, olhando como que devemos obedecê-lo, para que eu e você não venha pecar contra Deus, que nós suje a moral de Deus, o caráter de Deus, dizendo que somos filhos de Deus, filha de Deus, mas envergonhando o Pai. Mas aí imagine, você acha que Deus vai querer ser seu pai, vendo você só envergonhando o nome dele? Por causa de vós, o meu nome é blasfemado? Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, mas sendo mentiroso, caluniador, não perdoa. Tudo ao contrário. Sabe o que Deus vai falar? Vocês são filhos do João, Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo de número 7. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. É titulado aqueles que desonram a Deus, que desobedecem a Deus como filho do diabo. É por isso que ninguém quer ser filho do diabo. Mas como nós passamos a ser filho do diabo? Porque filho do diabo é filho da desobediência. É homens e mulheres jovens que diz que serve a Deus, mas vive na prática da mentira. Dizendo que serve, mas nas práticas mostra que não serve e desobedece e ainda envergonha o caráter de Deus. O caráter de Cristo, dizendo que serve a Cristo, mas as atitudes envergonha. Por isso que ele diz, por causa de vós, o meu nome é blasfemado. Então, esse vídeo é para que eu e você aprenda que a lei de Deus ela nunca mudou. Mudou-se a lei cerimonial. Hoje não é só guardar o sábado, você tem que guardar todos os dias. Mas guardar o quê? Santidade, obediência, amor, mansidão, domínio próprio, temperança, está todos os dias preparado para fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus no seu corpo, que é o templo vivo do Espírito Santo. Então, Deus ele mudou porque viu que o ser humano não conseguia guardar o sábado do jeito que antigamente era, não poderia sair de casa e nem acender fogo, aí o ser humano pecava, aí Jesus fala, tu não vê Davi? Os fariseus questionando Jesus porque curou no sábado. No sábado é lícito fazer o bem ou o mal? Gente, só não aprende com o Espírito Santo quem não quer. Então, o sábado foi... nós não somos... O sábado não foi por causa de nós. A gente tem que entender que Deus ele deixou aquilo ali para que o ser humano entendesse a vontade dele. Mas desobedece. Aí Deus fala, tudo bem, agora eu vou fazer diferente. Vocês vão obedecer todos os dias. Porque eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Senão não tem mais desculpa. E Jesus cumpriu o sábado. De que forma? Obedecendo, aprendendo, ensinando, fazendo a obra de Deus. Só que ele só fez no sábado? Não, ele faz no domingo, na terça, na quarta, na segunda, na sexta, no sábado e assim vai. Esse é o sentido que Deus fez a nova lei. Fez valer o Novo Testamento. Que é aperfeiçoando, velho. Aonde que o ser humano não obedecia, aonde que ele viu que o povo não cumpria, ele foi e mudou. O próprio Jesus falou, você não viu que Davi entrou no templo e comeu o alimento que só o sacerdote poderia comer e não sofreu nenhuma punição? Porque ali já viu que Deus ali ele já estava abolido aquilo ali, porque eles não obedeciam. Mas por que Deus mudou? Deus não mudou por causa dele, mudou por causa do erro do ser humano. É igual a circuncisão. Deus mudou por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Então fez uma nova aliança. Então tudo que mudou, não mudou o casamento, mas Deus ele permite a carta de divórcio por causa do adultério
e da prostituição, porque Deus não quer ver o outro sofrer. Então, vai sofrer punição? Felizmente quebrou a lei, mas Deus permite o divórcio. Por quê? A dureza do coração do ser humano, que vai e trai e muitas vezes não vive um casamento feliz. Então, aquela dureza de coração, então Deus permite. Mas não era para ser assim. Mais uma lei que ele nunca vai permitir ser mudada. E as outras que ele já deixou, o batismo, o sacrifício, essa encerrou. A nova aliança não tem como mudar mais. Então, ou seja, tanto a cerimonial, que agora é o batismo, remissão de pecados, como obediência todos os dias no Espírito Santo em nós, guardar não só o sábado, mas guardar todos os dias, sair do pecado, tá aí, para que eu e você obedeça. A graça de Deus, sabe o que é? É uma chance, uma oportunidade que Ele dá para mim, para você continuar firme com Ele. Não é porque eu e você merece, mas Ele deu essa nova oportunidade para que eu e você obedeça. Por que é de graça? Porque não tinha como eu e você pagar. Não tinha como eu e você, porque não tem como eu e você pagar o sacrifício de Jesus. Não é como se você pega um animalzinho e vai sacrificar. Não. Por isso que não é por sacrifício, mas é pela fé e obediência. Se eu e você não obedece pela fé, você não tem graça. Mas olha só, quando você crê pela fé e obedece a palavra, você está na graça. Porque Deus, Ele concebeu uma misericórdia, uma graça para que você alcance a tua salvação por meio de Cristo, olhando para Cristo e obedecendo. Não quero mais sacrifício, eu só quero obediência. Segue minha palavra, segue meu filho, caminha, obedece, creia e faça. Deixa essa palavra viver em você, seja uma palavra viva e eficaz, que as pessoas vejam eu em você, para que eu venha ser glorificado em você, não ser blasfemado na tua vida, como muitos têm envergonhado o meu nome. E está aí uma palavra de Deus para o meu e teu coração. Essa palavra, ela fala grandemente comigo. Esse é o evangelho que eu quero viver. E eu peço a Deus que Ele abra teu entendimento. A lei de Deus, a lei moral, o caráter dele, Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Ele mudou algumas regras, algumas leis cerimoniais. A lei civil, o casamento quebra-se com adultério. Aí vem o divórcio, Ele permite. Mas Ele não permite eu e você sujar o nome dele, quebrar a lei moral dele. E foi o que Jesus obedeceu. Jesus, ele obedeceu a lei moral, o caráter de Deus. Por isso que Jesus, ele revela o caráter do Pai. E ele fala para que eu e você também venha revelar o caráter e a mente de Cristo. Seja seguidor de Cristo. Como Paulo diz, o alvo é Cristo. Não vá por balela de um e de outro, por religiões, por ministério que coloca regras de homens. A regra é de Cristo. É a lei de Deus, a lei moral. A lei moral. A lei cerimonial é o batismo. Foi deixado. Porque Jesus fala, ó, eu preciso me batizar porque é a vontade de Deus. Então, tudo que é da vontade de Deus é lei moral. Não desonre a Deus. Não envergonhe a Deus. Não vá contra a palavra de Deus. Se você for, se eu for, vamos sofrer a punição eterna. E Jesus é exemplo. Ele cumpriu toda a palavra. É para mim e para você também. Cumpra a palavra. Se eu e você não cumprir, quebrou-se a lei. Por que quebrou a lei? Por que vem a punição? Porque se não tem lei, não tem punição. E se tem punição é porque existe uma lei. Chama-se lei moral. Tome cuidado. Não envergonhe o nome do Senhor. Isso serve para mim também. Serve principalmente para mim. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz: aonde está, ó morte, o teu arguilhão, ou seja, o teu domínio? Aonde está, ó inferno, o teu poder? Porque o poder do inferno, do domínio do inferno é o quê?